Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e nos trouxe a paz. Vamos louvar ao Senhor? Louvado seja o teu nome, Pai. Sim, Deus, a honra e a glória, a força e o poder. Louvado e engrandecido seja Deus. Invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Deus, Tu és digno. Receba o nosso louvor nesta manhã, Senhor. A força e o poder. Seja, Pai, o Teu nome engrandecido. Glórias ao Teu nome, Senhor. A Ele ministramos o louvor. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Sim, Rei Jesus. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor, és o nosso Salvador. Sim, Deus, te adoramos, Senhor. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Aleluia. Sim, Deus. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Sim, Deus, Te coroamos. Sim, Deus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Sim, consagramos, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por esta manhã imerecida, por este momento de estarmos na Tua casa, de estarmos nos reunindo, Senhor Deus, através deste aplicativo no Teu santo nome. Obrigado, Deus, por esta manhã imerecida, por mais este dia que o Senhor nos deu. E obrigado por ter colocado este desejo em nossos corações de estarmos na Tua presença, em intimidade com o Senhor. Obrigado, Deus, por estes momentos de, ó Deus, podermos já nestas primeiras horas do dia buscar a Tua face. Te pedimos em nome do Senhor Jesus, continua conosco em cada momento deste culto e que o Teu nome, somente o Teu nome seja engrandecido. Amém. Louvado seja Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e abençoados ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Estamos aqui no Facebook, aos domingos,
em 2 horários, agora pela manhã às 8h30 e também logo mais à tarde às 18 horas. Nosso trabalho por enquanto é de forma online. Eu tenho aquela perspectiva em Deus de poder estar tratando com os irmãos no presencial, mas eu só ouço do Senhor: a minha graça te basta. E se a graça do Senhor me basta, para mim está tudo bem. Eu quero, nesta oportunidade de cultuar ao Senhor junto com os irmãos, compartilhar de uma palavra que muito alegrou meu coração e quero compartilhar desta palavra que é um tanto difícil, mas é muito boa. Eu costumo dizer que a gente não oferece para uma pessoa algo que você nunca tenha comido anteriormente. Então esta palavra ela fez muito bem a minha vida. É um pouco difícil, mas eu espero em Deus a ajuda do Espírito Santo para que eu possa compartilhar cada pedaço deste pão. Mas antes, eu quero passar a agenda da nossa igreja. Nós temos um trabalho de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, um trabalho de oração. Ele tem vida, digamos assim, vida própria, para que não fique atrelado à nossa denominação e que as pessoas possam se identificar e participar. É um trabalho que eu posso dizer interdenominacional. É um trabalho que já estava no meu coração e coloquei diante do Senhor a possibilidade de fazer esse trabalho. E já estamos aqui, já louvado seja o nome do Senhor, aí já chegando no 4º ano. 3 anos e um pouquinho fazendo a obra do Senhor aqui, através do Acorda Brasil. É o Acorda Brasil, segunda a sexta-feira, às 8 horas. É um trabalho onde nós unimos a nossa fé em prol do Brasil e dos brasileiros, onde nós aqui concordamos em oração com os feitos do Senhor sobre as nossas vidas, casas, famílias e também sobre o nosso país, a nossa nação, as nossas igrejas, fazendo aquela oração de cobertura aos nossos pastores, à nossa liderança eclesiástica, assim também como a nossa liderança governamental. É um trabalho de oração que a gente busca trazer de volta todos aqueles que um dia tiveram até mesmo aquele momento de a sós com Deus, mas que por algum motivo ou razão deixaram de exercer este ofício em suas vidas. Se você assim se identifica, gosta de orar, fique à vontade para participar. Acorda Brasil às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Pegue aí os seus pedidos de oração e venha unir a sua fé conosco. Amém? É isso. E nós temos aqui o nosso culto online em Minovica. Esta primeira parte do culto, ou este primeiro culto pela manhã, e o nosso segundo encontro às 18 horas. Amém? Estamos assim, então, devidamente acertados. E eu quero, tão somente agora, pedir que os irmãos abram as suas Bíblias lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Estes hinos falam tão alto aos nossos corações, ao meu em particular. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, capítulo 6. Eu quero ler apenas 4 versos. Daniel 6, do 1 ao 4. A minha tradução é uma da Revista e Atualizada, e eu leio assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas,
que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Amém. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, que por si só já nos abençoa. Te pedimos em nome de Jesus, abra o nosso entendimento no âmbito espiritual para que possamos compreender a proposta do Senhor às nossas vidas. E mais uma vez, Deus, a minha oração é a mesma que eu tenho feito aqui deste altar. Fala, Deus, porque o Teu povo quer Te ouvir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade de cultuarmos, de exaltar, de louvar o Seu nome e de aprendermos um pouco mais da Sua palavra. E é com muita alegria que trago para compartilhar esta palavra que tem feito muito bem à minha vida. Eu tenho certeza que fará bem a cada um daqueles que receberem esta palavra em suas vidas, casas, e que também repartirem este pedaço de pão com as suas famílias. Falando aqui deste capítulo 6 do livro de Daniel, é onde nós iremos encontrar aquela fantástica e verídica história conhecida por muitos crentes e também por muitos não crentes. Neste capítulo nós iremos conhecer em seus 28 versos como foi que tramaram contra Daniel, como convenceram ao rei Dário a jogar contra a sua própria vontade Daniel na cova dos leões. Iremos também encontrar como Daniel foi livrado da cova, do que foi feito de seus acusadores, e quanto ao novo decreto que substituiu o anterior, que condenou Daniel. Então eu recomendo que façam a leitura deste capítulo 6, até para que aqueles que ainda não conhecem possam conhecer essa história, possam ter o seu entendimento mais amplo a respeito do favor de Deus sobre a vida de Daniel. Quero então nesta oportunidade compartilhar apenas destes 4 primeiros versos, e já no início somos informados no verso 1 que o rei Dário ele elege 123 pessoas. Vamos entender assim: ele elege 123 pessoas. Ele coloca 120 como sátrapas, que é um tipo de liderança governamental. É equiparado a um governador. É uma liderança no governo. Então esses 120 teriam uma determinada responsabilidade sobre todo o reino e se reportariam a mais 3 presidentes. Estes 120 teriam que responder a 3 presidentes, dos quais um era Daniel. Então, somos assim informados, já no início deste verso 1, que Daniel estava também entre estes escolhidos do rei,
E como seria esta forma de ação entre eles em prol do governo, conforme o verso 2 nos informa. A motivação para que o rei pudesse fazer estas nomeações, eleger estes 123 líderes, além, é claro, de ajudá-lo no governo, nas coisas mais importantes, para ficar só para ele, e nas coisas que pudessem ser resolvidas e só comunicada a ele. Então assim ele fez, mas havia também uma preocupação do rei. A parte final que diz no verso 2, para que o rei não sofresse dano, está relacionada aos tributos que estavam sendo deixados de serem pagos. Conforme alguns historiadores desta palavra, o rei estava preocupado com os pagamentos tributários, e estas lideranças também estariam incumbidas de fazer estas cobranças e de se reportarem destas cobranças aos presidentes. E Daniel, escolhido como um dos presidentes, já havia experimentado um cargo de liderança. Ele foi governador na Babilônia, conforme o capítulo 2. Ele foi governador, eleito pelo próprio rei Nabucodonosor. Daniel lhe demonstrava então uma grande habilidade no exercício das suas funções. Ele tinha zelo no que fazia. A sua excelência no serviço ao reino era evidente, era bem clara. E o rei se alegrou. E se alegrou tanto que ele desejou este modelo de serviço em todo o reino. Veja bem o que Daniel estava proporcionando ao rei, a possibilidade de que todos tivessem excelência em suas atividades no governo. Conforme assim mesmo o verso 3 está nos explicando, então o mesmo Daniel, diz aqui o mesmo Daniel, aquele mesmo Daniel que foi governador também lá na Babilônia, se distinguiu destes presidentes. Os outros dois ficaram para trás. Os sátrapas também já não estavam gostando muito desta tirada, digamos assim, desse destaque que Daniel estava tendo no governo. Mas a palavra diz que nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel estava sendo um modelo a ser seguido, um modelo que viria a ser colocado como para todos seguirem no reino. E como podemos ver no verso 4, um destes que nós escolhemos aqui, ou melhor, eu escolhi para compartilharmos, destes versos, no verso 4, vemos que não foi um, não foi dois, nem foram três. Foram os 122 que tramaram contra Daniel, que buscavam ocasião para que o rei não o admirasse, para que ele perdesse prestígio com o rei. Eles não queriam o modelo de Daniel para as suas vidas. Eles não desejavam ter a excelência que Daniel tinha no cumprir das suas atividades. Não desejavam ter as atitudes louváveis que Daniel apresentava na execução de suas atividades. Os outros 122 nomeados pelo rei Dário, conforme a continuação deste verso 4,
Eles buscavam um meio de derrubar, a palavra é essa, eles queriam derrubar, puxar o tapete de Daniel. Eles queriam de todas as formas fazer com que o rei desgostasse, não visse mais Daniel e assim sepultasse a ideia do rei de tornar Daniel um modelo de serviço para todo o reino. Enfim, no final do verso 4, nós somos informados que nada acharam nele, nem erro, nem culpa. É disso que nós queremos tratar, ou que iremos tratar nesta manhã. Destes 4 versos, Daniel, conforme nós aqui lemos, tinha um espírito excelente. Assim a Bíblia acabou de nos informar. Ele tinha grande habilidade no exercício das suas atividades. Tinha também atitudes que louvavam a Deus. Isso fez com que o rei, de fato, desejasse ter aquilo em comum para todos. Mas vemos que uma grande, se não toda a junta, digamos assim, de governo do rei, se voltou contra Daniel. O que estes 4 versos nos ensinam? Que relevância estes 4 versos têm em nossas vidas, ou o que diz respeito estes versos, este texto, às nossas vidas? O modelo que foi visto pelo rei em Daniel é um modelo que Deus deseja para cada um de seus filhos. Deus é perfeito, amados. E Ele chama os seus filhos à perfeição. Ele também, assim como fez com Daniel, quer trazer para nós estas atitudes que foram encontradas em Daniel. Ele já nos disponibiliza este Espírito excelente. Esse Espírito excelente é o Espírito Santo agindo na vida de Daniel. Este Espírito excelente, Deus já nos disponibilizou também. Mas o Senhor nos chama para que nós venhamos a sermos aperfeiçoados diariamente, andando na sua presença. Sim, Ele nos chama à perfeição. Nós não iremos nos tornar perfeitos de um dia para o outro. E o Senhor, através da sua palavra, através do nosso aprendizado, nós somos aperfeiçoados diariamente. Gênesis 17, no verso 1, o Senhor assim fez e foi registrado por Moisés. Fez com Abraão, diz assim, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão, aquele ainda era Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Veja bem, não é que tenhamos que esperar 99 anos para andarmos na presença de Deus, mas é o Senhor chamando Abraão para ser perfeito no diário da sua vida. Assim Deus fala para cada um de nós também, num aperfeiçoamento diário. Mas aí alguns podem estar se perguntando, pode surgir a pergunta, ser perfeito para quê? Vamos ser perfeitos na eternidade? É verdade, iremos nós
deixar este corpo para termos um corpo qual o corpo da glória de Cristo. Mas estamos num processo de aperfeiçoamento para vivermos no reino de Deus. E o Senhor nos chama para sermos perfeitos neste dia a dia de nossas vidas, para que possamos servir a Ele com excelência. Sim, com excelência. A primeira coisa que nós precisamos entender disso tudo, que o Senhor, Ele nos chama para sermos perfeitos, para que possamos passar a Ele um serviço de excelência. E a excelência não é algo que já vem pronta na pessoa. Você não ouve por aí alguém dizer assim, pô, aquela pessoa nasceu excelente. Você pode ouvir por aí alguém dizer assim, aquela pessoa é excelente. Aí é diferente. A excelência é algo a ser alcançado. Mas antes de ser alcançado, a excelência é algo a ser desejado. Você deseja querer ser excelente ou não, é uma opção de escolha. A excelência, portanto, é uma escolha. É algo pessoal. Você escolhe ser excelente ou não. Aí, a escolha é tão somente sua. Mas aqueles que desejam ser excelentes, aqueles que desejam ter um modelo de Daniel, modelo este que vem de Deus, modelo este que Deus concedeu através do Espírito Santo para que Daniel mostrasse. Aqueles que assim desejam ter este modelo em suas vidas, fazem a melhor escolha de todas para um serviço de excelência a Deus. Vejam o que o apóstolo Paulo escreve em sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 7. Acompanhem, por favor. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e sinceridade. O apóstolo Paulo ainda disse a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. São excelentes recomendações àqueles que querem prestar um serviço de excelência ao Senhor. Aqueles que querem prestar um serviço excelente a Deus. Temos aqui vários exemplos na palavra de Deus. E quanto mais nós buscamos conhecer exemplos de serviço de excelência, modelos de serviço de excelência, mais nós nos comprometemos, alguns diriam, mais nos complicamos, mas a verdade é que mais nos comprometemos com Deus, e verdade seja dita, porque há muitos, e não poucos, que têm uma grande dificuldade em servir ao Senhor com excelência. Não é algo que não poucos, mas muitos estão deixando de buscar. Quando nos tornamos cristãos, a palavra cristão quer dizer pequenos Cristo. Então, isso significa que depois de receber o Senhor Jesus em nossas vidas, nós temos que seguir o modelo de Jesus, porque nos tornamos pequenos Cristo. Então, devemos andar como Ele andou. Não há modelo melhor de serviço ao Senhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Em tudo Ele obedeceu e foi obediente até a morte, e como a palavra nos ensina, a morte de cruz.
O apóstolo João, em sua primeira carta à igreja, no capítulo 2, verso 6, ele também diz assim: aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve assim andar como ele andou. Se nós dizemos ser de Cristo, se nós dizemos ser cristãos, pequenos cristos, nós devemos passar este modelo de vida do Senhor Jesus Cristo em nós ao mundo. Temos que ter este modelo de certa forma clara a todos quantos estejam dentro do nosso raio de ação. Eu costumo dizer isso porque a gente fica mais específico. Aonde nós viermos a colocar a planta dos nossos pés, se nós desejamos a excelência em nossas vidas, se nós que recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, aí torna-se obrigatório a nós seguirmos o modelo de Cristo. Torna-se até obrigatório ao cristão apresentar um serviço de excelência a Deus, seguindo o modelo qual o Senhor Jesus deixou para que seguíssemos. E se muitos ainda não têm conhecimento, que tomem conhecimento, porque se nos tornamos cristãos, devemos andar como ele andou. Se nos tornamos cristãos, devemos ser como Cristo, mostrando este modelo de vida que ele deixou para nós ao mundo. E para que isso? Para que alguns dos que se impactarem com o nosso modelo de serviço a Deus possam ser alcançados. Seria maravilhoso. E como é maravilhoso, sim, pois eu creio que muitos já ouviram que foram para a igreja, eles assim falam inicialmente, mas foram para Cristo, que foram para a igreja por causa de fulano, de Beltrano e de Ciclano, porque apresentavam um modelo de serviço a Deus que os alcançou, que os agradou. E isso é interessante e maravilhoso quando você vê nomes envolvidos na conversão de uma pessoa. E maravilhoso é quando é o nosso nome que está nisso. Isso traz um testemunho maravilhoso às nossas vidas, da nossa atitude de serviço ao Senhor. E isso é maravilhoso. Ainda no verso 7 desta carta do apóstolo João, ele deixa claro, ainda no verso 7, da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no verso 7, ele responde também a cada um de nós nos dias atuais, para você ver como é que a Bíblia ela é atemporal. Vejam bem o que diz o verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento é antigo, é a palavra que ouviste. É o que o apóstolo João aqui está dizendo. E fazendo muitos lembrarem que não se trata de um novo mandamento, não se trata de uma invenção nova, mas trazendo cada um de nós a esta realidade que nos é cobrada no diário de nossas vidas, quando as pessoas nos veem. Será que as pessoas nos veem de forma que este modelo de Deus que foi encontrado em Daniel e assim em vários personagens bíblicos, por fim em nosso Senhor Jesus Cristo, é encontrado em nós? Eu estou antecipando uma reflexão para as nossas vidas. Meus irmãos,
Conforme o que podemos ver até aqui, somos chamados por Deus a um aperfeiçoamento diário, para que possamos servir a Ele com excelência. Precisamos demonstrar este serviço que o agrade, sim, o serviço que agrade a Deus. Mas para agradá-lo, precisamos buscar, precisamos desejar fazer as coisas de modo excelente para o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Sem reclamação, sem murmuração, não de qualquer maneira, não na correria. Não é assim que Deus espera um serviço de excelência de cada um de nós. Deus, Ele espera o nosso melhor serviço. Vamos tirar por nós mesmos, quando nós temos aquela grande possibilidade maravilhosa de irmos num excelente restaurante. Você quer ser bem servido. Você quer ter a atenção da pessoa que vai te servir. Você quer falar com a pessoa e a pessoa te atender, te satisfazer. Você quer que a pessoa ela esteja totalmente voltada para você. É verdade. É desta forma que Deus espera de cada um de nós. Ele espera a nossa máxima atenção, o nosso zelo, o nosso capricho, a nossa excelência. Isso tudo está envolto na adoração. Isso tudo tem um pano de fundo, o nosso louvor ao Senhor. Isso tudo inclui um serviço de modo excelente ao nosso Deus. E nesta primeira parte, porque eu separei esta mensagem, este pão, eu separei em 2 pedaços. Nós estamos terminando de comer este primeiro pedaço. E eu quero fazer aqui uma pergunta, e desta pergunta algumas considerações para a nossa reflexão. Já sabemos que na Bíblia não nos faltam exemplos, não nos faltam referências para que possamos copiar. O próprio apóstolo Paulo pediu para ser copiado. É um modelo de excelência. A Bíblia está repleta de modelos para seguirmos. O apóstolo Paulo, o homem que nos ensina depois do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que mais nos ensina a palavra de Deus. Ele pede para ser copiado. Ele fala mesmo para que a gente venha fazer conforme ele aprendeu de Cristo e copia o Senhor, para que a gente possa copiar ele também. Todo serviço que fizermos a Deus tem que ser um serviço de excelência. É o mínimo que se espera. É o mínimo que Deus espera de cada um de nós. Um serviço caprichado, de excelência, um serviço que a gente leve tempo, com prazer, com dedicação, no realizar das nossas tarefas, das nossas atividades, atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. E eu quero trazer esta pergunta, e desta pergunta algumas considerações. Temos servido ao Senhor com excelência? Essa é a pergunta. A nossa maneira de servir a Deus tem despertado a admiração de outras pessoas? Essa é uma consideração desta pergunta. Porque dependendo da resposta da primeira, não precisa nem responder as outras. E para terminar
A mais importante, creio eu, para os nossos dias atuais, estamos dispostos, eu digo estamos porque eu quero me incluir, eu quero também ser abençoado. Nós estamos dispostos a buscar a excelência do nosso serviço ao Senhor, ser um modelo de serviço a Deus em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, aonde nós viermos a colocar a planta dos nossos pés. Nós estamos dispostos a sermos ou a ser este modelo que o Senhor tem deixado para as nossas vidas? Que o Senhor Jesus foi até a sua morte, assim como Daniel foi, assim também como também foi o próprio apóstolo Paulo, assim como o Senhor também viu graça em Noé. São vários exemplos. Estamos dispostos a fazermos este serviço de excelência ao Senhor? É a pergunta mais importante para as nossas vidas neste dia. E eu peço que vocês, se puderem, curvem as suas cabeças e façam um exame introspectivo. Hoje, primeiro domingo do mês, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E enquanto você reflete sobre o que você ouviu, pegue aí o seu pão, o seu vinho. Eu lhe dou um tempo para que a gente possa compartilhar da mesa do Senhor, juntos, virtualmente. Pegue aí o seu pedaço de pão, os utensílios da sua ceia. Faça este momento da sua casa um local da ceia do Senhor, um momento de estarmos lembrando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Enquanto você vai pegando aí o seu pão e o seu vinho, eu quero orar por você. Eu quero deixar claro que esta mensagem, ela não tem por intuito trazer acusação à vida de ninguém. Não. Este pedaço de pão que compartilho com os irmãos é para fazer bem às nossas vidas. Eu disse inicialmente que era uma palavra um tanto difícil, mas é uma palavra que vem trazer um alerta para as nossas vidas, vem trazer correção para as nossas vidas, vem trazer um aperfeiçoamento no nosso serviço a Deus. Esta palavra vem para trazer vida. E eu quero compartilhar este pão com os amados. Que nos afastemos de tudo aquilo que nos impede de termos uma vida que agrade a Deus. Tudo aquilo que nos impede de termos um serviço de excelência ao Senhor. Que nós venhamos nos afastar de tudo isso. Sim. E nos aproximarmos do Senhor. E a oportunidade é essa. Vamos nos afastar de tudo isso e vamos nos aproximar da mesa do Senhor, para que Ele possa nos tornar a cada dia mais perfeitos. Aleluia! Para que Ele possa nos aperfeiçoar, para que nós, ora, voltemos a apresentar um serviço de excelência ao Senhor, ou sejamos despertos a apresentarmos e a desejarmos a excelência no nosso serviço a Deus. Eu quero falar mais disso logo mais à tarde. Vamos orar juntos? Pai amado e querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos abençoa, nos informa, nos instrui, nos ensina. E queremos, Pai, pedir que esta palavra seja prática diária em nossas vidas. A proposta desse ministério é sermos praticantes da palavra. Já conhecemos o literal. Agora te pedimos, Deus, nos ajuda a praticarmos. Nos ajuda, Deus,
Através deste pão que nós compartilhamos nesta manhã, Deus, nós aprendemos e nós queremos colocar em prática, sim. Nós desejamos ter um serviço de excelência ao Senhor. Nos ajude, Pai, porque sozinho nós não conseguimos. Estamos na dependência, totalmente na dependência do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda, Senhor, cada vida que nesta manhã está dizendo: eu quero, eu desejo, eu preciso ter esta excelência, desejar a excelência para fazer as minhas atividades, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eu seja um modelo a ser seguido, que a minha maneira de servir a Deus venha impactar pessoas de modo bem positivo, para que testemunhem de nós, não para o nosso louvor, não, mas para o louvor da glória do Senhor, porque Ele glorifica o nome dEle em nós, por nós e através de nós. Que o nome do Senhor seja assim glorificado. Deus, obrigado mais uma vez. Queremos participar agora da Tua mesa. Queremos nos aproximar e buscarmos no Senhor a perfeição. Pega aí o seu pedaço de pão, meu amado, minha amada. Erga o seu pão ao céu. Está aqui o meu pedaço de pão. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, Ele pegou o pão, partiu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de muitos. Foi por mim, foi por você, meu irmão, que Ele entregou o corpo dEle. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar do Senhor, deste modelo que tem sido para as nossas vidas. Comamos juntos do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua entrega, Senhor. Obrigado por ser o nosso substituto lá na cruz. Obrigado, Deus. Aleluia. Pega aí o seu cálice de vinho. Levante o seu cálice a Deus. Oh, aleluia. Semelhantemente, de semelhante modo, o Senhor Jesus, Ele ergueu o cálice e disse: este é o meu sangue, sangue derramado em favor de muitos. Isto muito me incomodou, porque o Senhor, Ele se entregou para aqueles que se entregam a Ele. Ele se entregou para aqueles que desejam e desejassem ter o Senhor em suas vidas. Muito me incomodou, porque não foi por todos, mas por alguns. Mas a nossa alegria é que dentre estes alguns estamos aqui, estão também as nossas famílias, e cabe a cada um de nós apresentarmos este modelo de vida aos tantos quantos assim desejarem e estiverem ao nosso alcance. E por isso, nesta oportunidade, nós levantamos o cálice, que é o sangue do Senhor Jesus, derramado sim em favor de muitos, e somos gratos, Senhor, pela Tua entrega. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lembremos do nosso Senhor Jesus. Tomemos juntos do cálice do sangue do Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluia! Obrigado, Deus, por ter tomado o nosso lugar. O Senhor se entregou por mim. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue derramado pela minha vida, Senhor Deus, pela vida dos meus familiares.
que possamos renovar o nosso compromisso, largando, abandonando as coisas que nos impedem, e de apresentarmos um serviço de excelência, e ainda de sermos modelos para que pessoas possam se espelhar em nós e também seguir, fazer a opção de escolha de servir ao Senhor, que possam encontrar em nós este modelo, que o Senhor possa encontrar excelência em nosso serviço. Essa é a nossa oração, Deus, e eu oro por cada vida, cada casa, cada família que recebe esta palavra, que se rende a esta palavra, que se deixa vencer por esta palavra em sua vida, que recebe esta mensagem, ó Deus, como uma mensagem do Senhor, que dá credibilidade a esta palavra. Deus, abençoe, Pai, a cada um daqueles que ainda assistirão, que participarão deste culto, assim como todos aqueles que participam. Abençoa, Pai, a minha vida, a vida da minha irmã Helena Batista, toda a sua família, assim como de outras pessoas que por alguns momentos estiveram, por outros que não se identificaram. Deus abençoe estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este foi o nosso culto online Minovica. Estaremos de volta, se assim Deus nos permitir, às 18 horas, com a continuação e o encerramento desta mensagem. Eu tenho certeza que esta segunda parte deste pão também fará muito bem a sua vida. Eu estou criando essa expectativa em você, porque se você já gostou e já comeu deste pão e vê como é fácil a aplicação deste pão no diário de nossas vidas, vai conhecer mais um pouco deste pão e da sua prática no decorrer da nossa jornada rumo à eternidade. Antes de me despedir, a bênção apostólica aos irmãos, e eu reforço o convite às 18 horas para estarmos novamente cultuando ao Senhor no nosso segundo culto online Minovica. Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada vida que participou e que ainda irá participar deste culto, não tão somente hoje, mas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amém. Até logo mais, e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Um bom almoço.